Fará uso da palavra agora, senador Tião Viana, em seguida, o nobre senador Pedro Simão. Senhor presidente, senador Papaléu Paz, agradeço o gentil amigo senador Pedro Simão pela tolerância de não mais do que 5 minutos para que eu possa expressar uma breve comunicação no dia de hoje. Senhor presidente, eu quero me reportar à decisão tomada pelo governo dos Estados Unidos, China e outros países que, reunidos em Singapura, no Fórum de Cooperação Econômica intitulado Ásia-Pacífico, chamado de APEC, decidiram adiar o acordo sobre as metas concretas para o corte de emissões de gases do efeito estufa. O acordo, que tinha como propósito ser assinado um compromisso concreto em Copenhague, como consequência do que foi o Protocolo de Quioto, que vai expirar até o ano de 2012, infelizmente deu lugar no chamado, no máximo, uma declaração politicamente vinculada ou vinculante entre os Estados Unidos, a China e os países membros da chamada APEC, dessa reunião de Singapura. Isso significa uma decisão muito preocupante para todos nós. Todo o movimento ambientalista mundial expressa forte preocupação com tal decisão, dizendo que as consequências planetárias serão reais, que os abalos que nós sofreremos em relação ao clima serão marcantes em razão dessa decisão, e onde que ficam as explicações do governo americano, sobretudo, que não haveria tempo hábil para o Congresso dos Estados Unidos, ou seja, o Parlamento dos Estados Unidos, emitir uma decisão que fosse compatível com a do governo, tramitando em tempo que desse para que chegasse em Copenhague afirmando a decisão do governo americano, que juntamente com os países desenvolvidos e alguns emergentes são responsáveis por 60% da emissão de gases que estão vinculados ao efeito estufa chamado. Então, uma situação que traz enorme preocupação para todos nós. O governo brasileiro apontou um compromisso de elevar de levar como uma meta voluntária para Copenhague uma redução da emissão de gases até o ano de 2020, entre 36,1% a 38,9% de redução da emissão de gases que possam estar vinculados ao efeito estufa. E o presidente Lula havia assumido também, juntamente com o presidente Sarkozy da França, um compromisso que levaria a proposta para que todos os países pudessem assumir um compromisso de redução da ordem de 80% até o ano de 2050, comparado aos índices da década de 1990. Infelizmente, parece que é mais um desalento instalado no cenário do movimento ambientalista internacional, dos países que assumem um compromisso efetivo com as mudanças climáticas, que são evidentes os impactos ocorridos já hoje, e, ao mesmo tempo, os sinais de alarme, os sinais de alerta estão expressos no dia a dia da agenda de informação de todos os países. O Brasil, como eu citei há poucos segundos, afirmou uma meta individual de redução de 36,1% a 38,9% até o ano de 2020, e uma redução dos índices de desmatamento da Amazônia da ordem de 80%. É uma atitude respeitável, é aquém da que queria o movimento ambientalista brasileiro, mas é uma atitude que reflete uma tendência forte de compromisso com as questões ambientais essenciais e com as responsabilidades do Estado brasileiro. A sociedade clama por um movimento nesse sentido, e o governo está sensível ao tema e aponta uma proposta que, se não é a ideal, é uma meta a ser alcançada de maneira muito consistente já. Essa associação do presidente Lula com o presidente Sarkozy, propondo uma tomada de decisão mundial, rompendo com esse eixo bilateral apenas China e Estados Unidos, reflete também uma interferência muito positiva nesse cenário de debate multilateral que nós estamos vivendo, mas, ao mesmo tempo, nos apresenta a tristeza de um governo americano dependente de uma chamada agenda temporal do Congresso, do Parlamento dos Estados Unidos, não correspondendo em resposta ao que seriam metas mínimas apresentadas no encontro de Copenhague. O que se apreende do encontro em Singapura é que há uma transferência de decisão
para a cidade do México no ano de 2010, apenas no mês de dezembro de 2010. Ora, senhor presidente, me parece que o que está mais expresso nesse freio, nessa trava, né, nesse movimento de involução da ousadia dos países de primeiro mundo com a China é a incapacidade do governo americano de enfrentar o seu próprio Congresso, porque me parece que a tendência do presidente Obama tem sido demonstrada, pelo menos em todos os seus atos, tem sido de sensibilidade, tem sido de ousadia, tem sido de compromisso com mudança no comportamento americano em relação ao clima. O que se observa de manifestação como do primeiro-ministro da Inglaterra, Gordon Brown, adotando também preocupações de uma catástrofe iminente no cenário internacional, aponta para a necessidade de mudança de rumo nas decisões dos Estados, mas o Congresso americano se diz responsável em não ter tempo hábil para tratar dessa questão e normatizá-la, e nós ficamos reféns de uma situação de indecisão dos principais poluidores do planeta. Quando se observa a China, com 800 usinas térmicas só de carvão, vinculadas até 2015, instaladas naquele país para atender a demanda industrial, nos dá uma apreensão muito grande em relação à responsabilidade ambiental daquele país com a política internacional de redução da emissão de gases vinculados ao efeito estufa. Então, o que eu trago aqui é uma objetiva preocupação, que eu sei que é de todos os senadores, com essa atitude atrasada, muito ruim por parte do governo americano com o governo da China, e outros 15 países que, reunidos em Copenhague, reunidos em Singapura, disseram apenas que haverá um compromisso político vinculante para que em 2010 as metas sejam apresentadas na Cidade do México. Assim foi em Kyoto, quando os americanos se recusaram a assumir compromisso no então governo George Bush, e assim está sendo agora no governo Obama. Infelizmente, eu posso observar como uma atitude retraída, uma atitude atrasada do Congresso americano, que cede explicitamente ao lobby da volúpia industrial daquele país e se opõe a responsabilidades ambientais internacionais nos dias de hoje. Então, eu queria deixar esse meu desalento, que eu sei que coincide com o pensamento de inúmeros senadores, como a nossa ex-ministra Marina, que hoje faz um belo artigo no jornal Folha de São Paulo, expressando a sua observação sobre a evolução para o controle das questões ambientais por parte do governo brasileiro, as dificuldades, os acertos, as frustrações, mas, sobretudo, as conquistas que são da sociedade, porque o debate tem que estar na agenda da sociedade brasileira em todos os momentos e em todas as instâncias. Então, o meu protesto ao Congresso americano por não estar à altura dos tempos atuais, quando o assunto é mudanças climáticas e responsabilidade na emissão de gases do efeito estufa. Muito obrigado.